Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio subiu a proposta, hein? E o Borré aceitou. Parece que ele realmente vai jogar no Grêmio. No Inter, o atacante Taison está de volta ao Beira-Rio após 11 anos. São os negócios da dupla Grenal. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Senhoras e senhores, uma operação de 90 milhões de reais. Sim, esse é o valor que o Grêmio está oferecendo para ter o atacante Rafael Santos Borré, 25 anos, pertencente, ao River Plate da Argentina e que fica livre no mercado no mês de junho. Muito concorrido, obviamente, muito cobiçado. O Palmeiras chegou a efetivar uma proposta, o jogador tinha sinalizado positivamente, eis que o Palmeiras recuou. O São Paulo, vendo o que teria que gastar, já tirou o time de campo logo no comecinho de uma sondagem e o Grêmio entrou na parada para realmente contratar o jogador. E o Grêmio está disposto mesmo. Eu fiz um vídeo até recentemente aqui falando de 700, 800 mil de salário, mais 550 mil de luvas, bonificação pela assinatura do contrato, que geraria um valor mensal para ele de 1.250.000. Já um valor acima da média dos padrões para o futebol brasileiro. Tem jogador que ganha isso? Tem. Tem jogador que ganha mais do que isso? Tem. A gente tem os casos aí de Gabigol, o Lucas Lima no Palmeiras, que fez um contrato longo lá atrás, quando o Palmeiras gastava mais. O Dudu ganhava isso quando jogava por aqui, mais do que isso até. O próprio Daniel Alves no São Paulo. Tem jogador que ganha esse salário? Tem, mas são raros, são casos raros. E na verdade, o que a gente tem que dividir, e essa divisão ela precisa ser feita, é que o Grêmio vai pagar um valor realmente considerável mensal para o Borré, mas que está dividido entre salário e luvas. O que são essas luvas? Vocês já meio que sabem, né? A gente fala aqui constantemente. Quando o jogador, especialmente, ele termina o seu contrato, ele fica livre no mercado. O clube que vai contratá-lo não vai precisar pagar nenhum valor para nenhum clube, para tirá-lo de outro clube. Não vai precisar pagar uma multa rescisória, não vai precisar comprá-lo de outro clube. Então, teoricamente, esse jogador está livre. Ele vem de graça. Só que não funciona assim. Ele cobra um valor, uma bonificação pela assinatura de contrato, porque o passe é dele. Então ele cobra aquele valor para ir jogar naquele clube. E aí o clube, não precisando comprá-lo de outro clube, ele paga diretamente ao jogador. É o que está acontecendo com o Borré. Em junho, ele termina o seu contrato com o River e fica livre no mercado. O valor de mercado desse jogador é altíssimo, é cerca de 10 a 15 milhões de euros. Ele inicialmente estava cobrando 5 milhões de euros para jogar em qualquer equipe. Esse era o valor dele. Tinha diminuído um pouco a pedida na tentativa do Palmeiras. E agora a gente está convertendo esse valor em dólar para que a coisa facilite, até porque na Argentina os argentinos ganham em dólar mesmo. O euro é a moeda do futebol mundial, mas os jogadores argentinos eles ganham em dólar. Então a proposta está sendo feita em dólar e inclusive o salário dele será pago em dólar. Obviamente com um indexador para limitar essa alta do câmbio, porque daqui a pouco o salário fica muito inviável, né? Se ele sobe muito, já está muito alto, né? Mas daqui a pouco começa a valer 7, 8, 9, 10 reais, $1, o Grêmio vai acabar pagando um salário muito maior do que deveria. Vamos na cotação atual. Essas luvas, elas hoje são no valor de 6 milhões de dólares. Se ele vale de 10 a 15 milhões de euros, valor de mercado, o Grêmio está pagando menos do que ele vale em tese no mercado. Ainda assim, obviamente, que é um valor considerável. 6 milhões de dólares é o valor que o Grêmio está pagando para o Borré em luvas. Esse valor vai ser pago num único montante, à vista. Tem clube que faz isso, não vai ser o caso do Grêmio. O Grêmio vai dividir essas luvas mês a mês, durante 4 anos de contrato. Isso, inclusive, ainda não está decidido. Pode ser 4 a 5 anos, mas a proposta inicial é 4 temporadas. Nessas 4 temporadas, o Grêmio vai dividir esses 6 milhões de dólares. Salário dele, 2 milhões e meio de dólares anuais. Agora vamos converter em real para que vocês enxerguem o que significa esse número. 2 milhões e meio de dólares anuais, 14 milhões de reais por ano. Um pouco mais de 1 milhão de reais por mês. 1 milhão e 100 mil por mês. Esse vai ser o salário dele. O salário. 6 milhões de dólares de luvas.
E aí é um montante único. 34 milhões de reais. Esse é o valor que custa o jogador, sem o salário. Só que aí, esses 34 milhões, você divide em 48 parcelas, que são os meses desses 4 anos de contrato. Resumindo, 700 mil por mês. Soma com 1 milhão e 100 de salário, 700 mil de luvas, 1 milhão e 800 mil reais a cada 30 dias. Esse será o preço de Rafael Santos Borré. E aí você soma 14 milhões de reais por ano de salário por 4. 56 milhões. Mais os 34 de luvas, 90 milhões de reais a operação por esses 4 anos para você ter um atacante do porte de Rafael Santos Borré. É caro? Obviamente é caro. O que a gente precisa entender nesse momento? Eu fiz um tweet que até viralizou esses dias lá no meu Twitter, você pode me seguir, @ChicoGarciaA, com 2 As no fim, que caro não é o jogador que ganha 1 milhão de reais por mês. Aquele que resolve. Caro é o de 300 mil meia boca que fica no banco e não serve para nada. Esse é caro. Esse custa muito. E aí, nas respostas desse tweet, eu recebi umas assim. E aquele que custa 700, 800 mil e que não resolve? Pior ainda. Pior ainda. E como tem caso, né? Então, caro não é você pagar pelo cara que vai resolver os teus problemas. O Borré vai chegar aqui, vai ser campeão, vai ser artilheiro. É óbvio que a gente não sabe. Mas também a gente sabe que tem jogadores em que o risco é um pouquinho menor. Quando o Flamengo lá atrás montou esse super time e trouxe jogadores do quilate do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabigol, ele poderia ter errado. Poderia. Mas você sabe que o risco era menor, né? O Gabigol tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil pelo Santos em 2 anos anteriores. O Bruno Henrique tinha arrebentado de jogar no Santos também. O Arrascaeta tinha arrebentado pelo Cruzeiro, ainda com potencial, juventude e tal, muita qualidade técnica. Poderia não encaixar como time? Poderia. Óbvio, o futebol ele tem essas nuances, né? A gente não sabe o que pode acontecer, tem essas inconstâncias. Mas tem alguns jogadores em que o risco ele é um pouco menor. E é o caso do Borré. O Borré se tornou um jogador assediado por tudo que fez no River nesses últimos 5 anos e está chegando no fim de contrato. E aí, claro, todo mundo quer contratá-lo. Inclusive, o que ele tem hoje e que pode complicar a vida do Grêmio é porque ele queria ir para a Europa. Só que na Europa ele tem o interesse, não é nem proposta, ele tem o interesse do Celta de Vigo da Espanha e da Lazio da Itália. Tem também, segundo o Olé da Argentina, o Feyenoord da Holanda, que teria o interesse de contratá-lo, mas pelas informações, o Feyenoord não teria condições de pagar aquilo que ele quer. Ou seja, segundo o meu amigo João Batista Filho, lá de Porto Alegre, inclusive, o que ele ouviu de um dirigente gremista foi o seguinte: a proposta do Grêmio é a melhor que o Borré tem hoje em mãos. Então, a gente tem tempo até junho, obviamente, porque ele vai cumprir o contrato, não tem mais o que fazer. Isso esqueçam dele vir jogar antes. Ele vai ter que cumprir o contrato com o River. Até lá muita coisa pode acontecer. Mas se o jogador assinar um pré-contrato, bom, aí ele só cumpre, né, protocolarmente esse contrato e depois se apresenta no Grêmio. Tem alguns detalhezinhos importantes sobre essa negociação. Ele cumpre contrato até dia 30 de junho e imediatamente pode se apresentar no Grêmio, 1º de julho, mas não pode jogar, porque a janela de inscrições não estará aberta. Então ele só pode entrar em campo dia 1º de agosto. Ele só poderá ser registrado no BID da CBF dia 1º de agosto. Ele pode treinar no Grêmio, ele pode se apresentar, ele pode ficar trabalhando em Porto Alegre, mas não poderá jogar. O Grêmio está ciente disso. Ele não vai chegar antes disso. Mesmo que o contrato dele termine dia 30 de junho, ele só joga 1º de agosto. Isso significa o quê? 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele perde, entra só na 15ª. Oitavas de final da Copa do Brasil, entra só... Ele chega nas oitavas. E quartas de final da Libertadores. Talvez pegue o segundo jogo das oitavas. Isso se o Grêmio chegar até lá, né? Só chega em quartas de final da Libertadores. Claro, você vai fazer um contrato longo, você não está pensando só nessa temporada, são 4 anos que ele vai ficar por aqui, mas é bom o torcedor entender que ele não vai poder ser o cara nesse primeiro semestre. Ele chega realmente no segundo semestre quando as competições estão sendo decididas. Se o Grêmio chegar até lá, bom, aí ganha realmente um reforço de peso, um cara do tamanho do Borré. Indiscutivelmente seria a maior contratação do futebol brasileiro nesse ano, mas com valores, digamos, assustadores, né?
Mas, de novo, acho que ele vale aquilo que ele custa. E o Grêmio tem que entender, o Romildo Bolzan Júnior tem essa prerrogativa, né, de ter uma gestão responsável. Ele tem. Eu acho que se está fazendo esse acordo é porque pode pagar. Pelo menos é o que a gente espera, né? No lado colorado também tem boa notícia, porque o meu amigo Simon Bianchini, lá da Gaúcha ZH, conseguiu descobrir que o Inter fechou um pré-contrato com o Tyson. Na verdade, depois da notícia publicada, os agentes do Tyson revelaram que o Tyson não assinou nada ainda. Por quê? Porque o Shakhtar foi apenas notificado pelo Inter da possibilidade, né, do protocolo que está previsto em lei, do Inter assinar um pré-contrato com o Tyson, que também tem o mesmo caso, ele encerra o contrato no mês de junho. O Tyson está tentando uma liberação antecipada, o que é muito difícil, porque a gente sabe como o Shakhtar é duro nesse negócio. Agora, o Tyson vai jogar no Inter, a partir também do segundo semestre. Pode ser que ele consiga a liberação antes, mas é mais difícil. O fato é que o Tyson e o Inter já estão acertados e ele vai jogar no Inter. Essa foi a confirmação ao Simon Bianchini do agente do jogador, o Alcione Dornelles, que descobriu o atleta lá em Pelotas. O Tyson está voltando ao Beira-Rio 11 anos depois. Não foram revelados valores, mas tinha a proposta do Flamengo, tinha a proposta da China, tinha a proposta de Portugal, de vários clubes, Emirados Árabes também, mas foi uma opção de vida do Tyson em voltar para o Inter. Aliás, isso não é de agora. O Tyson se manifesta publicamente nas suas redes sociais, ele é um colorado declarado, ele já falou abertamente o quanto quer voltar, os torcedores cobram dele e ele só responde dizendo calma gente, vai acontecer. Por quê? Porque o mais difícil nessa história toda é justamente ele se livrar, entre aspas, né, essa expressão ela não é pejorativa, do Shakhtar. Porque o Shakhtar tem essa mania de prender os seus jogadores, como eu já falei recentemente, o Milan fez uma proposta, o Tyson quis sair e o Shakhtar não liberou. E como detém os direitos, libera se quiser, mesmo que a proposta seja boa para o clube, para o jogador. O clube detém esses direitos e como para eles dinheiro não é problema, isso é muito difícil. Agora, pelos 10 anos, 11 anos que o Tyson está lá, talvez, né, os caras se sensibilizem e facilitem essa liberação e ele chega até antes do fim do contrato. Acho difícil. Mas assinando um pré-contrato com o Inter, ele já fica automaticamente, digamos, vinculado ao Internacional, termine o seu contrato lá em junho e venha jogar no Colorado. O Tyson que muita gente até usa pelo lado folclórico, quando ele foi convocado pelo Tite na Copa do Mundo de 2018, porque ele não foi utilizado, né? Mas, poxa vida, por que o Tite foi levar um bruxinho, né? Um cara que ele foi campeão no Inter mesmo em 2008, lá atrás, se ele não quis utilizá-lo, mas o Tyson joga em altíssimo nível. Para quem vê o Shakhtar jogar, para quem vê o Tyson jogando lá, é um atacante ainda de muito poderio ofensivo. E que aqui, eu tenho certeza, no futebol brasileiro vai arrebentar. E aí o Inter terá um ataque, olha, Tyson, Paulo Guerreiro, Yuri Alberto, Thiago Galhardo, fora o Patrick e o Edenilson ali, realmente vai fazer um reforço, vai ser um reforço tremendo do meio para frente. Boas notícias, hein, para a dupla Grenal. Qual vocês gostaram mais? Borré no Grêmio ou Tyson no Inter? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!